Olá, pessoal. Este é o Sindicato em Ação, começando mais uma semana de debates sobre problemas que atingem o Estado, o país e a nossa comunidade. E hoje nós temos o prazer de receber aqui na nosso programa João Pedro Casarotto, que é auditor fiscal aposentado e que é um dos especialistas em dívida pública do país, percorre todos os estados discutindo esse tema e vai conversar conosco hoje sobre Pacto Federativo, STF e ICMS. Como vai, Casarotto? Tudo bem? Tudo bem, Lark. Foi um prazer em retornar e falar contigo. Uma Muito grande honra obrigado. participar do nosso programa, falar com nossos colegas que vão nos assistir também. Isso é muito bom. Sim, Obrigado, obrigado pelo convite. de nada. E nós é que agradecemos a tua disponibilidade aí de tempo. Casarotto, o governo Bolsonaro passou os últimos, pelo menos os últimos 2 anos, atacando o ICMS, principalmente na questão dos combustíveis e em outros temas, culpando o ICMS pela crise do país, pela subida de preços, e coisa que atinge diretamente o Pacto Federativo. Gostaria de uma avaliação tua sobre esse momento do país e essa discussão onde o ICMS virou o bode expiatório da crise. Exato. Lamentavelmente, isso vem acontecendo agora com muita intensidade, com mais intensidade, mas o ICMS vem sendo bombardeado há muito tempo, né? Nós estamos de frente de um movimento nacional para que o ICMS passe a ser o IVA federal, comandado pelo governo federal. Nós estamos vendo um movimento se estabelecer muito forte já há bastante tempo, no sentido de tirar o ICMS, porque o ICMS é o imposto que individualmente mais arrecada no país. E ele está sendo tão bem administrado pelos estados que ele passou a ser um dos principais tributos do Brasil. E né, e a partir daí começou aquele pessoal lá de Brasília começou a criar olho grosso e querendo tomar esse imposto, né? E tão pouco se lixando, como agora recente, fizeram essa abrupta redução do imposto, os estados não vão suportar isso, mesmo que a medida poderia, inclusive, ser elogiada, porque, afinal das contas, tirar tributo de um insumo da economia é importante, porque faz a economia girar. Mas o jeito que feito, foi feito de uma maneira toda assodada, desproporcional, né, que vai inviabilizar os estados, né, e inviabiliza a própria União, porque a União não tem como repor isso. A União está dizendo assim, bem, eu vou descontar do saldo da dívida. Ora, descontar do saldo da dívida é a mesma coisa que nada, porque tanto faz eu dever 70 quanto 80, essa dívida é interminável. Então, dizer que eu vou reduzir de 70 para 60, isso é totalmente descabido, não tem? Quem é que vai pagar a conta da saúde, da educação? Nós não podemos esquecer que 25% desse tributo vai para os municípios, e os municípios são os responsáveis pelo atendimento da saúde da população. Mesmo que receba as transferências da União, normalmente os municípios estão colocando o dinheiro do seu caixa para completar isso, né? A Inclusive, educação sofre. Então, sim. é um absurdo o que estão fazendo no país. Vem sendo feito e agora, de certa maneira, de uma maneira tão estúpida, tão absurda, que não faz sentido a gente concordar com isso, né? Sim, inclusive essa semana o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou que 120 milhões terão que ser cortados do ano que vem, porque eles não ingressarão de investimentos ou de aplicação em saúde, educação, porque esses recursos não ingressarão vindos do repasse da distribuição do ICMS pelos municípios. Exatamente o que tu estás abordando. Exato. Então, isso está inviabilizando o serviço público. Qual é, afinal das contas, o objetivo disso? Inviabilizar o serviço público. Aí, no momento em que tu inviabiliza lá, o serviço público, você faz a sociedade começar a questionar a própria existência do Estado, a própria existência do município, a própria existência do governo, a própria existência do Estado como um todo, né? Porque a sociedade, afinal das contas, contribui,
Mas para ter esse retorno, para ter o Estado coordenando, fazendo aquilo que precisa ser feito. No momento em que você vai destruindo isto, a sociedade daqui a pouco não sabe mais nem para onde é que vai, né? Porque realmente é uma coisa assustadora o que está acontecendo. Nós estamos desmanchando, nós estamos desestruturando o país, né? Estamos deixando o país em cacos. Isso vai nos levar mais do que já estamos, né? Uma parcela expressiva da população está na miséria, altamente endividada, quando ainda aqueles que conseguem se endividar, tem uns que já nem conseguem mais, gente Sim. passando fome, nós mesmos aí como o esgoto sendo jogado a céu aberto, nem coletado é. Isso está nos levando a uma situação de miserabilidade inacreditável. Nós não poderíamos deixar que isso acontecesse, né? Sim, tu visualiza alguma possibilidade dos futuros governadores, já que nós temos a eleição agora, menos de 2 meses, que os futuros governadores consigam, independente do presidente que seja eleito, consigam enfrentar esse posicionamento do poder central que está lá, que está concretizado no domínio do Ministério da Fazenda pela visão neoliberal, né, pela visão do corte de gastos, concorda? É uma visão mercantilista absurda, não é? E é melhor, eu nem vou dizer que é visão, lá, que nem visão é um procedimento covarde, porque esse cidadão aí que comanda a economia do país, aí, não só ele, mas a equipe que instalada em Brasília, que comanda a economia do país, eles fazem essas coisas todas de redução de custo, mas eles não mexem, por exemplo, nos ganhos absurdos do sistema financeiro. Nós somos um pouco dos poucos países que deixam o custo do crédito liberado. Não é? Nós vemos aqui no Paraguai, o Paraguai estabelece um limite máximo de custo do crédito, o juro que ele cobra, as despesas, a comunidade europeia toda estabelece. Então, esses camaradas que estão comandando o Ministério da Economia, não é só de hoje, já de antes, eles deixam essa coisa totalmente liberada. Isso vai empobrecendo, veja lá, por que é importante isso? A contradição dessas pessoas que comandam a nossa economia. Enquanto que eles ficam jogando essa conversa mola de redução de custo, eles, por outro lado, eles deixam aberta a porta da dívida pública federal, Sim. eles deixam aberta a porta para que os bancos cobrem 300, 400, até 1000% ao ano de juros da pessoa que toma crédito. E isso não acontece, por exemplo, na Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia tem uma diretiva que estabelece que os países têm que limitar esse ganho. E por que se faz isso? Para proteger o consumidor. E por que eu preciso proteger o consumidor? Preciso proteger o consumidor para que ele continue no processo, continue movimentando a economia com o consumo. No momento em que eu desprotejo ele, que eu permito que o sistema financeiro espanque esse cidadão, ele sai do consumo, e saindo do consumo, a nossa economia para. Então, esses camaradas que estão em Brasília, não dá para entender esse jeito de eles levarem as coisas, que não é de hoje, já vem de mais tempo. Não é? Eles ficam falando essa demagogia de que tem que reduzir, e, no entanto, libera o Brasil para os banqueiros tomarem conta, não só via dívida pública federal, como do próprio crédito privado. Isso vai deprimindo a nossa economia. Então, aqueles camaradas lá, eles deviam ser colocados numa camisa de força, teriam que jogar num hospício, porque estão acabando com o país, estão acabando com a economia brasileira. Sim. Isso é muito grave. A população começa cada vez ficando mais pobre, cada vez mais. Nós vamos nos acostumando a ficar pobres, nos acostumando a ficar miseráveis, e é um modelo que vai servir para quem? Para as grandes tradings exportadoras que vêm aqui, cavam à vontade, levam as riquezas minerais naturais que nós temos, né? Degradam o solo, usam a água, o sol, a terra que nós temos, de graça, não fazem nada. Então, para essas grandes trading exportadoras,
mais importante de tudo é que esse povo realmente seja miserável. Então, Sim. esses camaradas que tocam a economia brasileira, eles deviam ser encarcerados. Nesse cenário, Casaroto, qual o papel dos secretários da Fazenda e dos governadores? Eles têm alguma força para impedir que isso aconteça ou propor algum outro tipo de debate econômico no país? Eles têm a força do voto da população. A população os elegeu, então eles têm a força do voto, não é? Mas o que eles normalmente têm acontecido, normalmente eles têm procurado o caminho fácil a tomada de empréstimos. Pô, a coisa está meio assim, eu vou tomando empréstimo, vou endividando, eu vou fazer 4 anos, vou botar nas minhas estatísticas que eu fui um grande governador, um grande prefeito, e vou empurrando o problema com a barriga. Só que está faltando barriga para empurrar o problema. Nós estamos ficando tão miseráveis e esse empréstimo e a sociedade, de certa maneira, fica vendo isso assim, é o fluxo de caixa, nós temos que resolver o problema de fluxo de caixa. Pô, mas, meu amigo, daqui a pouco esse dinheiro tem que ser pago. E vai ser pago como se eu estou deprimindo a economia? Vai ser pago como isso? Então, os nossos governadores têm optado em não discutir essa matéria seriamente. Eles estão sendo covardes nesse processo. Eles não estão tendo coragem de colocar o dedo na ferida e dizer, olha, isso não vai estar, o país não vai, o país vai quebrar desse jeito. Nós precisamos pessoas que se disponham a fazer esse debate, a fazer esse confronto, buscar os representantes eleitos, buscar os senadores, que, afinal das contas, representam os estados, e dizer: este modelo não dá, esse modelo acabou, esse modelo está acabando no país. Então, eles têm que fazer isso. E o que se vê normalmente? Se vê assim: vamos dar um jeito, vamos tomar um empréstimo, bom, nós perdemos essa receita, vamos tentar compensar, né, com a União, como se a União também fosse um saco sem fundo de tributos. Então, veja, todo tributo que nós não arrecadamos não tem como repor, porque esse tributo não é arrecadado nem pelo Estado, nem pelo município, nem pela União. Quem é que vai repor isso? Não tem como repor isso, a não ser crescendo eternamente a dívida pública federal, o que já chegou a um ponto de exaustão. Nós já estamos extrapolando todos os limites possíveis e imagináveis de dívida pública. Então, Sob espera-se que os governadores, acabei fugindo um pouco da sua pergunta, espera-se que os governadores enfrentem essa realidade. Felizmente, fechando lá, felizmente já entrou na campanha presidencial o debate da federação. Felizmente, ontem nós vimos aqui em Porto Alegre um candidato dizendo que precisa resolver esse problema da dívida dos estados com a União, que, na sim. verdade, foi feito com o objetivo tão somente de prostrar os estados aos bel prazer da União. Para quê? Para a União fazer o que está fazendo. O Pacto Federativo, então, no Brasil, é quase uma fantasia, uma ilusão, né? Porque a federação está totalmente, os estados estão totalmente à mercê das decisões do Banco Central e do Ministério da Economia. Sim, é uma farsa. A Federação Brasileira é uma farsa. Mas nós precisamos confrontar essa farsa, porque todas as Assembleias Nacionais Constituintes que se fez no país durante, notadamente a última, de 87, que gerou a nossa Constituição de 88, todas as Assembleias Nacional Constituinte, que é quando o povo se reúne para estabelecer o seu regramento máximo, em todas elas foi estabelecida a federação como forma de organização do Estado brasileiro. Por quê? Porque não tem como nós administrarmos o Brasil a partir de Brasília. O Brasil é muito grande. O Brasil é enorme. 200 e tantos milhões de pessoas, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, fronteira com 10 países. Então, é uma coisa totalmente fora da realidade, né? As pessoas
aquela meninada que faz um concurso público, que vai para ocupar aqueles cargos importantes no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia hoje, né? Fazem doutorado, pós-doutorado, mestrado, mas vão para onde é que eles vão? Vão para Portugal, vão para Espanha, para fazer isso. Ora, aí eles chegam aqui querendo aplicar o modelito de Portugal no Brasil. Né? O Portugal tem menos habitantes que o Rio Grande do Sul, é menor que o Rio Grande do Sul. Então, nós devíamos fazer, e tenho defendido isso há mais tempo, inclusive no meio acadêmico, de que a bolsa de estudo financiada para fazer doutorado, pós-doutorado, mestrado, seja o que for, com dinheiro público, eles não poderiam fazer as suas teses, as suas dissertações em Portugal e Espanha, tinham que fazer nas macro-regiões do país, teriam que ir para o norte, ir para o nordeste, para o sul, para o centro-oeste, para conhecer a realidade. Porque essa meninada faz isso, faz aquele concurso muito rigoroso, inclusive, e acaba ficando fora. Os caras não conhecem o Brasil, eles não conhecem o Brasil. As pessoas não sabem o que é Brasil, as pessoas não sabem, nunca foram. Quando vêm aqui para o Sul, é para ir para Gramado, para tomar vinho, para fazer festa, para ver aquela parte boa do processo. Né? Mas esses camaradas não conhecem a nossa metade sul, por Sim. exemplo. Sim, que é uma pobreza muito grande. O regime de recuperação fiscal é favas contadas, que o Rio Grande do Sul assinou, o Rio de Janeiro assinou, e o Rio de Janeiro não cumpre e vive renegociando. Né? Ele é favas contadas nesse processo de discussão com o Ministério da Economia? Não, o contrato foi assinado. Não é? Então, contrato, tu sabes como é que funciona no país, né, Lac? Contrato vale mais que Constituição. A Constituição a gente rasga todo dia, mas contratos não. Contratos têm que ser honrados. Então, juridicamente, legalmente, vou dizer assim, favas contadas. Porém, a discussão que se tem que se fazer sobre isso é a discussão política. Nós temos que resolver isso legislativamente. Nós temos que resolver isso não no Supremo, que também deveríamos, como já fizemos, e é elogiável a atitude de discutir isso junto ao Supremo, mas a solução disto é legislativa. Solução legislativa é o Congresso Nacional, com os poderes que tem, para mexer nisto. Então, nós, não, neste sentido, não é favas contadas, não. A população não pode ficar simplesmente quieta diante disso. Não é por nada que ontem o candidato Ciro Gomes ele falou lá, nós vamos rever todo esse processo, que é um absurdo que foi feito. Porque, como? Legislativamente. Isso é complicado? Não, é simples de fazer. O próprio Congresso Nacional não precisa nem de sanção presidencial. Se ele quiser, hoje, o Congresso Nacional faz uma emenda constitucional, afinal das contas, estão fazendo emenda constitucional hoje, como se faz Tem para tudo, né? sanduíche. Isso, é como se faz sanduíche na padaria hoje. Né? Então, se faça uma emenda constitucional restabelecendo isso. E é complicado? Não, não é complicado, é simples de fazer. A emenda constitucional hoje se faz em menos tempo que qualquer legislação comum. Né? Então, nós temos que brigar para que o nosso Congresso Nacional faça alguma coisa nesse sentido. E aí entram os governadores. O governador tem que se juntar, não para ir para o Ministério da Economia tomar chá de banco, como já aconteceu há um tempo atrás, o governador do Rio Grande do Sul tomar chá de banco de terceiro escalão, de quarto escalão do Ministério da Economia. Não, eles têm que ir para Brasília, ir para o Congresso dizer, olha, o Congresso, nós temos que mudar isso. E eles vêm agora com a força do voto, eles têm que ter coragem de fazer isso, de enfrentar esse problema. Né? Felizmente, esse debate da dívida, que vai, evidentemente, puxar outros debates, está entrando na campanha eleitoral, na presidencial. Na Sim. campanha eleitoral para governador, já na vez passada entrou, agora está entrando com muita força. Então, o que se espera dos nossos governadores eleitos é que eles se reúnam
e não batam as portas do Ministério da Economia pedindo um aval para um empréstimo, mas que eles batam as portas do Congresso Nacional pedindo muda-se essa lei. E veja lá que é simples e não causa problema nenhum. Tanto é que a maior parte dos estados deixaram de pagar as dívidas e não aconteceu nada. Sempre diziam, se os estados pararam de quebrar, de pagar, vai cair o mundo. Não é verdadeiro. Tanto é que aconteceu e não aconteceu. Não teve problema nenhum. A Não União houve nada. continua igual, entendeu? Então, é possível fazer? O que a gente defende há tanto tempo, tu sabes, lá, que eu defendo o refazimento desses contratos, desde a data da assinatura, sem juros, só com a correção monetária, porque, afinal das contas, os problemas que o Estado está enfrentando e já vinha enfrentando desde naquela época eram decorrentes de medidas econômicas adotadas pelo governo federal. Como agora, por exemplo, simplesmente tomaram uma medida de tirar dinheiro do nosso caixa e aí não foi, Sim. bom, vamos fazer isso em 6 meses. Não, é para já, é ontem, não É é? interessante o que tu apresentas, porque a União age com os estados como o FMI age com os países. Sim, Pressão, controle e determinação de como as coisas devem ocorrer. Mas sim, apoio e ajuda à população dos estados aos problemas eventuais não nada. oferece. Nada, e pior, né? Então, vamos dizer assim, eu sempre tenho dito, ora, se essa centralização absurda, anticonstitucional, ou rompendo com aquele anseio dos nossos constituintes de formar uma federação com estados autônomos, tá? A União nada mais é que o Brasil é formado pela união dos estados e dos municípios. O ente federado União é um ente que deve coordenar, mas todos autônomos. Não. E o que eles fizeram? Eles transformaram a gente nos robozinhos. Tá? Bom, aí eu sempre tenho dito assim, Vac, ora, se isso aí, essa centralização, tivesse dado bons frutos, maravilha, tudo bem, vamos de centralização. Mas não, a gente está vendo que não, e está vendo há décadas que não, entendeu? Então, Essa é a verdade. portanto, não tem como, né, essa farsa que foi de federação, que eles transformaram uma decisão da Assembleia Nacional Constituinte numa farsa. E isso nossos governadores têm que enfrentar. Não adianta o nosso governador, próximo governador eleito, assim, eu agora tenho que resolver meu problema de fluxo de caixa, vou lá, tomo dinheiro emprestado, faço meus puntilhões por aí, pago a folha de pagamento, está tudo resolvido. Não está resolvido nada, senhor governador. Então, Sim. está fazendo a parte principal, que é restabelecer a autonomia dos entes federados. Só assim nós vamos conseguir desenvolver o país. Não tem como desenvolver o país. Nós estamos vendo a miséria se estabelecendo no país por causa dessa política absurda que é tomada em Brasília. Casaroto, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos conversando sobre o futuro do ICMS, para onde ele vai, quais são os planos que existem em circulação no Brasil, e o STF, como ele tem agido nessa situação com os estados na penúria e a União retirando todos os recursos que pode de estados e municípios. Um segundinho, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente,
que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, conversando com João Pedro Casarotto, auditor fiscal da Receita Estadual aposentado. Casarotto, o Supremo Tribunal Federal tem agido adequadamente nessas situações? O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, já convocou 3 reuniões de conciliação entre a União e os estados, com o Conselho de Secretários de Fazenda, para haver algum consenso, e não consegue consenso nenhum. A União é intransigente no seu ponto de vista de diminuir os impostos estaduais, mas manter os impostos federais no mesmo nível de sempre. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, neste aspecto de federação, ele passou a ser uma casa de conciliação. Ele nunca decide nada, ele é o omisso. O Supremo Tribunal Federal se omite na hora de decidir sobre essa questão federação. Por isso que eu disse lá antes, no primeiro bloco, lá, que o nosso problema tem que ser resolvido legislativamente, porque judiciariamente, lá pelo Supremo, a gente não consegue nada, porque eles estão se omitindo fortemente nessa questão, porque todos esses movimentos que são feitos, eles suprimem, eles deprimem a autonomia dos entes federados. Isso é contra a federação, contra a Constituição. O Supremo Tribunal Federal não tem que chamar a reunião, ele tem que ir lá e dizer, olha, o princípio federativo é este. E o Constituinte estabeleceu isso. E eu, como guardião da Constituição, eu sou obrigado a dizer que essa medida não pode acontecer. Mas eles continuam fazendo isso. Fizeram lá com a tal da Lei Candir, que se despichou anos e anos e anos e décadas, e ficaram fazendo uma conciliação, onde pegaram, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, que tinha lá um crédito de 90 bilhões de reais, o governador estrangulado foi lá e fez um acordo para receber 8 em 17 anos. Sim. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem sido omisso na questão da defesa da Constituição, no que diz respeito à Federação Brasileira. Por isso que eu já estou atalhando, dizendo, olha, não vamos, está tudo bem, é importante colocar uma ação, é importante, nós estamos lá fazendo, estamos em conjunto aí com a Ordem dos Advogados, por exemplo, faço parte daquele grupo que reúne a Júris, a OAB aqui no Rio Grande do Sul, um grupo de trabalho que discute isso, a Ordem fez essa ação, está muito excelente a ação, foi muito boa, né? Mas nós temos que ter presente que a solução rápida e eficaz é via legislativa. O Congresso Nacional tem que deixar de ser um mero puxadinho do Palácio do Planalto. O Congresso Nacional está sendo um puxadinho. Ele não está honrando a tarefa que a Constituição lhes concedeu. E isso é perigoso, porque a sociedade, daqui a um pouco, como nós conversamos há pouco, daqui a um pouco fica descrente do Estado, quanto mais descrente do Congresso. Então, nós estamos nos levando para uma situação extremamente perigosa. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu venho de longe, né, Lac? Eu estou aí, passei dos 70, e aí eu já vi o que acontece quando as coisas se rompem, quando o Estado democrático de direito se rompe. É muito ruim, não é bom, não funciona. E nós estamos, se não cuidarmos disso, temos esse perigo de tentarem derrubar novamente o nosso Estado democrático, né? Nossa frágil democracia. Frágil democracia. Muito por omissão dos nossos governadores eleitos, porque eles têm poder do voto reunidos
tanto quanto o presidente da República. Eles têm poder de voto e eles têm que exercitar esse poder que a população lhes entrega para beneficiar a população e a sociedade. E não só para tomar um dinheirinho emprestado, um favorzinho aqui, um favorzinho ali, para poder aparecer na televisão, para tirar fotografia para o jornal. Esses camaradas têm que largar de mão essa vaidade. Perfeito. Casaroto, para encerrarmos o nosso programa, já estamos indo para o final, gostaria de uma visão tua sobre o futuro do ICMS, o IVA. Como é que é essa questão dentro de uma reforma tributária ou sem reforma tributária? Como é que vai se resolver o futuro do ICMS? Eu acho que o ICMS tem que ser mantido. Ele não pode ser fundido nesse IVA que tanto defendem, há muitos anos defendem o IVA federal. Aliás, o Simples Nacional já foi criado com o objetivo de ir ampliando a faixa, como está de fato ampliadíssima essa faixa, que na verdade é quase um IVA federal, né? Porque o ICMS de uma grande parte de contribuintes já está sendo arrecadado pelo governo federal. Isso é ruim, isso é péssimo. Não precisava o governo federal ter feito o Simples Nacional. Nós já tínhamos o nosso Simples Gaúcho aqui, por exemplo. Ainda temos, mas então os probleminhas que eles levantaram para criar o Simples Nacional eram coisas que nós já estávamos resolvendo aqui. Então, eu acho que nós temos que defender com unhas e dentes o ICMS, porque essa conversa de IVA federal vai concentrar mais dinheiro na mão do governo central, e o governo central tem sido pródigo com esse dinheiro, mas pródigo não com a população, pródigo com as mega corporações, pródigo com o sistema financeiro, estão liberando dinheiro. E isto não vai dar certo, não, como não está dando certo. Então, nós precisamos defender, eu defendo o fortalecimento do ICMS, como diz um jurista nosso aqui, imposto bom é o imposto velho, porque imposto sobre consumo, num país de 210 milhões de habitantes, ele tem que ser muito ajustado. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ajustando o ICMS. Ele vai ficando um imposto bom, ele vai ficando um imposto tranquilo, não é? E no momento em que tu acaba com isso e passa para a IVA federal, começa a esculhambação toda de novo. Todos os ajustes que já foram feitos no imposto, eles acabam indo por terra e começamos a fazer todo um ajuste agora com uma legislação nacional. Imagina, né, lá que uma legislação do ICMS, que um regulamento já é nosso, é grande. Imagina um regulamento nacional do ICMS, como é que vai ser, né? Imagina que ele vai ter que regular as atividades econômicas do Acre, do Amapá e do Rio Grande do Sul, sabe? É uma coisa totalmente fora da realidade esse tributo. Na verdade, só querem acabar com ele para concentrar mais poder em Brasília, para dar para os mesmos, sistema financeiro, e para liberar de tributos as megas corporações exportadoras de commodities. Eu acho que nós precisamos, eu tenho defendido, sou contra essas reformas tributárias todas, tem que fazer ajuste no sistema tributário, tem. Aí alegam assim lá, o sistema tributário está complexo, mas onde é que está a complexidade do sistema tributário? Justamente nos tributos federais, e não no tributo estadual. O tributo estadual, tem 27 legislações, tem, e é para ser assim mesmo. Elas têm que se ajustar ao Estado, e mais ao Distrito Federal. Ela precisa ser assim, ela Sim. tem que ser assim, não é? E porque já não, porque cada estado, ora, mas como se todas as empresas submissas ao contribuintes do ICMS tivessem filiais em cada estado. Ora, que filial em cada estado tem pouquíssimas empresas brasileiras que têm filiais em cada estado. Isso sim, preciso conhecer o ICMS dos estados. Bom, quem faz venda para outro estado precisa saber como é que funciona, mas para ele, para o produtinho dele. Ele não precisa conhecer toda a legislação. Então, é uma falácia
esse discurso das 27 legislações, elas precisam existir, elas têm que existir porque é um imposto cobrado por um ente federado, Estado, que forma o Brasil. E sem a federação, não funciona o Brasil. Então, precisa ter, sim. Ora, veja bem, né, lá, nós adotamos o sistema federal de federação, como tem nos Estados Unidos. Aqui, mas aí nós copiamos uma parte só, a outra parte a gente não copia, ninguém fala. Quando fala em reforma tributária, aí eles não falam dessa parte. Por exemplo, os Estados Unidos é uma federação. A federação, nos Estados Unidos o Estado tem código penal próprio. Tem código penal próprio. Tem Estado o Estado estabelece pena de morte ou não estabelece pena de morte. Vamos parar só nesse... Tem código tributário próprio. Então, isso é uma federação. E aquela desculpa que dizem que os Estados Unidos foi formado pelas 13 colônias. Conversa, né? Eles já são 50 estados. As 13 colônias já foram há muito tempo, né? Então, eles são formados por 50 estados que formam a Federação dos Estados Unidos. E lá funciona assim, as autonomias. E não é por nada que os Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo. O Brasil conseguiu inverter aquela lógica daquele ministro que até caiu quando disse, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde, né? No Brasil, o que é ruim a gente pega e o que é bom a gente exclui. Exclui, exato. Faz de conta que não existe, aí fica inventando essas conversas e o pessoal, às vezes até inocentemente, compra essas ideias podres que estão por aí, né? Então, lá o ICMS tem que ser mantido como imposto estadual, não podemos cair nessa cantilena. Tem que fazer reforma tributária. Perfeito, vamos fazer reforma tributária. Ótimo, vamos falar de reforma tributária. Então, primeira coisa, o governo federal vai ter que abrir mão do PIS e do COFINS, porque são dois tributos, são contribuições que eles são caros, encarece pra caramba. Olha, quem tem uma noção do que é a PIS e o COFINS se apavora da esculhambação que é. O sistema tributário federal é esculhambado por conta dos tributos federais. E mais, esses tributos, eles foram criados sob a base de consumo. A base de consumo tinha que ser do Estado. Eles avançaram sobre a nossa base. Então, além de avançar sobre a nossa base com a PIS, com o COFINS, com essas contribuições, além de avançar sobre a base de consumo, que é a base dos estados, eles transformaram esse tributo, não redistribuem, que fica desvinculado, é a tal de EDRU, desvincula as receitas da União, não distribui isso aí para os estados, né? E geraram uma legislação totalmente absurda, confusa, tem crédito, não tem crédito, é um imposto cumulativo absurdo, uma das coisas mais... Um tributo, não é imposto, um tributo cumulativo, como nunca foi visto. Uma verdadeira balbúrdia. Agora eles querem pegar o ICMS que está ajustadinho, arredondadinho, tem que melhorar, tem que ajustar, com certeza tem. Até porque a sociedade vai mudando, o modelo de consumo vai mudando, vai entrando outros produtos no processo. Então, é um processo de contínua e permanente atualização. Tá? Agora, querer pegar esse tributo e passar para as mãos da União, e vai fazer o quê? Vai ficar extremamente pior. O exemplo clássico é a PIS e o COFINS. Eles transformaram o PIS e o COFINS numa balbúrdia. Então, quando dizem o sistema tributário brasileiro é uma balbúrdia, perfeito. Mas a balbúrdia está lá no governo central e não nos estados. Lá está a balbúrdia. Lá eles fazem esses absurdos tributários. Isto os nossos governadores têm que enfrentar. Eles não podem ficar se escondendo atrás de um empréstimozinho, de um regime de recuperação fiscal que é mentiroso, que não vai recuperar coisa nenhuma, só vai recuperar a capacidade de nós pagarmos a dívida. Essa sim. Então, somente os cofres da União, né? Pior,
lá, é importante dizer, todo o dinheiro que nós pagamos por conta dessa dívida, todo o dinheiro, todos os estados pagam por conta, que pagaram ou pagam por conta dessa dívida, vai para a União, mas, por lei, a União é obrigada a colocar isso para pagamento da dívida pública federal. Não fica com a União esse dinheiro. Sim. Esse esforço fiscal que nós fizemos aqui, reduzir custos, reduzir as nossas despesas, aumentar a tributação, tudo isso, por uma boa parte disso, vai para o pagamento dessa dívida espúria, que não devia mais existir, e a União, por lei, é obrigada a pegar esse dinheiro e colocar para o pagamento da dívida pública federal. No momento em que isso vai, portanto, todo esse esforço fiscal que o Estado faz, ele vai beneficiar o rentismo, não Drena, somente o rentismo. drena recursos da sociedade para pagar juros ao grande empresariado, ao capital financeiro. Exatamente. Esse é um dos grandes nós. Felizmente, esse debate já está entrando no debate da campanha presidencial. Felizmente, isso vai ter que ser solucionado. Nós, como sociedade civil organizada, temos uma responsabilidade muito grande de colocar esse tema no debate. Porque não podemos esperar lá que aquele operário, né, que dizem assim, o povo tem que se manifestar, mas esperar que aquele operário que acorda às 5 horas da madrugada, às 4 horas da madrugada, para fazer a marmita, para pegar o ônibus, para cruzar a cidade, para pegar quase que um subemprego, esperar que esse camarada faça alguma coisa, isso é covardia da nossa parte. Dizer, o povo não, nós, sociedade civil organizada, temos capacidade, temos intelectualidade para buscar soluções e colocar esse tema na pauta nacional. Nós somos os grandes responsáveis por essa mudança. Nós, auditores fiscais do Rio Grande do Sul, somos obrigados a dizer: eu não quero saber de IVA federal, nós precisamos manter o ICMS, porque esse é o tributo do Estado, e se tem que fazer reforma tributária, eles têm que acabar com o PIS, com o COFINS, e deixar que o ICMS seja arrecadado e tenha a base de consumo do Estado e saia dessa invasão de competência tributária que a União está fazendo uma verdadeira esculhambação institucional no Brasil. Tá Eles estão acabando com o país inteiro com essa esculhambação. E nós, sociedade civil organizada, temos obrigação, porque conhecemos, porque temos intelectualidade, temos capacidade como nós estamos fazendo agora aqui. Nós temos capacidade de colocar esse tema na pauta nacional. E precisamos, e o ICMS tem que ficar estadual, sim, com toda certeza. Aprimorar, sim, mas ele não é tão ruim, muito antes, pelo contrário, é muito melhor que o PIS e COFINS que o governo federal administra. Sim, está aí uma voz gaúcha, um especialista aqui da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, que tem levado essas críticas em nível nacional, debates no Congresso, debates na Câmara, no Senado, debates também com entidades sindicais, mostrando a realidade do que é o nosso tributo no Brasil e a falta de discussão sobre o Pacto Federativo. Queremos agradecer muito ao Casaroto, um especialista, João Pedro Casaroto, auditor fiscal da Receita Estadual aqui do Rio Grande do Sul, aposentado, que é uma pessoa com alto conhecimento e que não está aposentado em casa, ao contrário, ele está circulando, discutindo e levando o seu conhecimento para a sociedade brasileira. E isso é muito importante, Casaroto. Muito obrigado pela tua presença aqui. Passo a palavra para que tu faça uma manifestação final. Lá que quem agradece sou eu. Eu fico muito agradecido pela disponibilidade, porque se a gente não tiver esses canais de comunicação com a sociedade, com nossos colegas, a gente fica fechado aqui no escritório e morre por aqui. Então, é tão importante quanto esses meus estudos, essas minhas andanças por aí, é mais importante também, tão importante quanto essa nossa possibilidade de nós nos comunicarmos com a sociedade.
Então, agradeço muito a oportunidade e o convite que me foi feito e fico, como sabes, permanentemente à disposição. Muito obrigado, Casaroto. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Sindicato em Ação. E a semana que vem nós voltamos com mais um tema importante para o país e para o Estado. Muito obrigado e até lá.